Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente está aqui começando mais um podcast do Food Talks e a gente vai falar dessa vez sobre diversidade. Então, diversidade nas empresas, no mundo corporativo, engloba todo e qualquer tipo de diferença de pessoas. E a gente está aqui com os nossos convidados do Canto Baobá, a Juliana e o Douglas. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho também sobre o projeto, sobre o Canto Baobá. Oi. Fica à Falaram vontade, que eu tá? podia Tamo em quebrar a casa. quarta parede. Tudo bem? Boa. Meu nome é Juliana, eu sou gerente de planejamento estratégico do Canto Baobá, eu sou jornalista de formação e fui entrando nos direitos humanos quando eu comecei a trabalhar com saúde mental, né? Do lado do Douglas e da Ana. Legal. Eu sou o Douglas, sou psicólogo, né? Tenho uma caminhada extensa na área social e na psicologia social. Hoje sou o fundador, junto com a Ana Albuquerque, do Canto Baobá, né? E é um prazer imenso estar aqui nessa mesa e a gente poder falar de diversidade, né? De todo esse espaço para a gente pensar um pouco mais, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Falando do Baobá, nós somos uma empresa de saúde mental, nós somos uma empresa no ramo privado de saúde mental, só que nós temos algumas prioridades que a gente colocou no caminho. Quando a Ana e o Douglas pensaram em fazer o Baobá, eles pensaram inicialmente num lugar que fosse confortável para eles atenderem. Uhum. Então, eles enquanto, né, o Douglas, um homem preto, a Ana com uma mulher lésbica que não performa a feminilidade, não encontraram, né, não encontraram um espaço dentro do mercado para que possam tanto atender pessoas parecidas com eles, mas também para ter um lugar onde eles se sentissem pertencentes mesmo. Sim. E aí, quando fundaram o Baobá, pensaram nisso, um lugar seguro para eles atenderem. E aí, aos pouquinhos, E a olha gente como foi... cresce, né? Você vê que você abre uma demanda que era uma demanda que você mesmo tinha. E você Sim. passa a prover um espaço seguro para as pessoas. Sim, e na verdade o que a gente tem, o caminho que a gente segue no Baobá foi muito mais amplo do que a gente achou que seria, porque a ideia era um lugar seguro para atender, e aos pouquinhos a gente foi entrando na educação e na cultura. Então, nós temos projetos culturais, eu acho que um dos projetos que a gente mais gosta, né, que a gente faz 2 vezes por ano, é o Sarau Canto de Cultura. Então, o Sarau também veio muito de uma construção conjunta, foi uma paciente do canto que queria apresentar uma parte de uma peça que ela estava desenvolvendo, e aí a gente, o que era para ser uma coisa pequenininha virou uma coisa gigante, 215 pessoas na casa, Caramba. 10 expositores expondo suas artes, porque muitos pacientes também vendem produtos e não acham lugares seguros para vender, ou não são aceitas em feiras grandes, e aí a gente tem o Sarau, que acontece 2 vezes no ano, a gente ganhou um selo municipal de direitos humanos com esse trabalho. Tem a clínica, e aí na clínica a gente consegue atender pessoas de diversas realidades financeiras, pensando no dilema de colaboração. Então, Sim. tanto o psicólogo quanto o paciente precisa estar ciente que a gente não está aqui para baratear um serviço, Sim. mas democratizar é pensar no que a população brasileira E precisa. você falou sobre democratizar, inicialmente começou atendendo um público um pouco mais específico e aquilo foi ganhando força e foi se tornando mais Foi. abrangente, né? Eu queria só que você pincelasse, porque eu tenho sempre um conceito que eu sempre tento trazer, que a gente está muito acostumado com o que são as minorias, né? Mas a gente tem também as minorias das minorias, né? Então a gente às vezes tem uma gama de pessoas, de cidadãos, que são mulheres negras, ex-presidiárias, e isso vai dificultando cada vez mais o acesso dela à integração na sociedade, ao mundo corporativo. Então, como que você vê, assim, à medida que você foi expandindo, né, o Canto Baobá foi expandindo o perfil de pacientes que foram sendo atendidos, você vê alguma peculiaridade ou talvez um perfil que tenha um caminho que seja diferente dos outros? Porque cada pessoa tem um processo também de recuperação, né? Até a pessoa conseguir se abrir, se recuperar. É bem delicado, né? Acho que tem uma coisa que a gente, quando pensa nas minorias, né? Imagina pessoas que estão às margens, né? Quando a gente pensa nas periferias, são esses lugares, né? Que são colocados às margens dos espaços, né? Dos lugares, dos acessos, né? E aí a gente
vai esquecendo, né, que tem muitos recortes dentro disso. E trabalhar essas intersecções, que aí foi aonde eu e a Ana foi abrindo muitos olhares, conversando com a Ju, que sempre está ali na estratégia do Baobá, a gente foi encontrando essas dificuldades, né, de olhar para todos esses recortes, né, e as pessoas entenderem o que é o Baobá, né, porque quando você vai trabalhar com as minorias, todo mundo já coloca no espaço de uma organização, né, de um espaço filantrópico, né, e vai esquecendo que a gente está falando de direitos e políticas públicas que muitas vezes a gente vai sentindo essa falta, né, nos nossos governantes. Exato. E aí, quando a gente cria essa intersecção de atender pessoas que sofreram no desastre em Francisco Morato, né? Atender pessoas, sim, que estão ali, que saíram do sistema carcerário e estão tentando encontrar um espaço, né, no corporativo ou de empregabilidade. A gente está fazendo política, sim, né? E também pessoas mesmo. Eu acho que uma reflexão, antes da gente pensar em diversidade, em gênero, né? Acho que a gente precisa pensar como os espaços que a gente frequenta e quem são essas pessoas, né? Eu olho muito isso, né? Às vezes eu vou num restaurante ali, num lugar X, e aí eu olho que são pessoas brancas sentadas, pessoas pretas servindo, né? E muitas vezes, lugares mais específicos, você não encontra nem pessoas pretas servindo. Servindo, né? Nem servindo. O que será que está acontecendo? Ou então, numa reunião que às vezes a gente vai em alguma empresa e a gente vê sentado só homens ali, né? Então, a gente não vai encontrando essa diversidade. E a maioria é homens brancos héteros, né? Então, isso a gente, quando pensa em diversidade, é muito mais do que montar um time ali onde tem uma pessoa trans, onde tem uma mulher, onde tem uma mulher negra, onde tem um cara negro. Não. A gente tem que pensar como são esses espaços e por que essas pessoas estão à margem de nós, à margem da sociedade. E né? a gente fala de minoria, mas são a maioria, né? A minoria falou sobre... é quem está no lugar de poder, desculpa. Não, imagina. Você falou sobre essa questão da diversidade étnica, né, nos espaços e nos ambientes. Eu queria trazer só uma observação. Eu, como parte do comitê de diversidade, eu fiz um trabalho na empresa junto com um treinamento para os líderes, né? E aí eu fiz um levantamento e aí tem um estudo de 2003 onde 46% das pessoas da população brasileira se declara preto ou pardo. Mas desses 46, apenas 5,6 se declaram pretos. E trazendo um reflexo um pouco mais atual, comparando 2003 com 2022, esse número passa de 46 para 55, onde 10,2% se declaram pretos e pardos. Então, a gente tem lá fora 55% da população que se declara preto e pardo, e aí a gente fez um comparativo com o mundo corporativo interno, né, da nossa própria empresa. E o reflexo foi de 54% de pessoas brancas. Ou seja, está invertido, né? O nosso reflexo de equidade racial hoje não reflete o que está lá fora, não reflete a população brasileira, né? E aí, assim, aqui são números frios, né? São números que a gente pegou do IBGE, de estudos. Eu queria entender com vocês, né? Que vocês trabalham dentro da psicologia, o que você vê, o que você ouve, né? Dos pacientes, desse relato, a experiência deles no mundo corporativo ou na vida de trabalho que eles têm, comparado com esses números frios que eu trouxe aqui. É interessante porque eu atendo pessoas desde que estão ali em serviços mais operacionais a pessoas que estão num cargo de diretoria, né? Massa. E aí, só que elas vão dizendo sobre essa solidão, né? Que vai se encontrando nesse espaço, né? De não encontrar espelhos, não encontrar referência, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai vendo. A gente vai vendo que é uma população preta maior, mas quando a gente olha para os espaços, como a gente acabou de falar, né? Quando vai num restaurante, em qualquer lugar, você vê que não se encontra essas pessoas pretas, né? Acho que isso também é um desafio muito grande, né? Esses tempos... Eu fiz essa reflexão pensando, né? A gente foi no Shark lá, no Shark Tank. Sim, eu quero que vocês falem como que foi essa experiência aí, porque foi bem incrível, né? E até eu fico pensando, nossa, às vezes o Shark Tank tem uma visão tão...
comercial e econômica, né? Que eles não estão muito preocupados com projetos de cunho social, mas como que foi para vocês essa experiência do Shark Tank? Se você quiser concluir, pode concluir, mas eu quero saber sobre isso também. Acho que a reflexão que ficou quando eu vi o Shark sentado é a nossa sociedade. Quando eu vejo um cara branco, uma mulher branca, outro cara branco, e só tem a Monique lá como mulher preta, né? E aí eu falei, ficou muito uma visão social mesmo de como são os espaços, né? Ainda é uma minoria muito pequena, né? E já é um ambiente intimidador, né? Você tá ali pleiteando uma ajuda e eles estão sentados te avaliando. Sim. Né? Então, aquilo já traz um sentimento de intimidação, né? Mas algo que a gente foi analisando, o Shark Tank era um sonho um pouco fora de cogitação. Eu acho que isso desde o início, porque eu lembro uma vez que estava eu e o Douglas brincando, num momento assim, descontraído nosso, e a gente até zoou, vamos entrar no Shark Tank, entra aí, vamos ver se a gente consegue se inscrever, e as inscrições estavam fechadas, e aí quando surgiu pra gente, eu acho que justamente por esse distanciamento, desse olhar, né, que a gente tinha sobre o programa, a gente pensou, a gente não vai estar ali, né, não é o nosso lugar. E aí as coisas foram, né, os processos foram passando, e estar ali, pra gente já era uma vitória, porque isso é uma resistência muito grande. Os comentários que a gente vê desde quando a Monique entrou no Shark são horríveis. Muitas pessoas ali falando que ela não deveria estar no lugar onde ela tá. Meu Deus. Só que assim, a mulher não tem, entende? Não tem nem o que falar sobre ela. Ela é gigante. E eu acho que foi um pouco dessa sensação que a gente teve também quando a gente chegou lá. Foi, qual vai ser a recepção, sabe? Como que o público vai abraçar ou não. Então, a gente estava esperando uma reação que foi até que... eu me senti muito surpreendida, porque a reação foi boa. A gente recebeu feedbacks muito legais, assim, pessoas mandando mensagem. Eu vi, me emocionei, chorei. Isso é tô ótimo, seguindo, né? Perguntando o que é o Baobá. E eu acho que isso foi muito bom, assim, pra gente. E assim, independente do resultado, é uma plataforma gigante que você consegue expor, né, o projeto, a empresa de vocês, e você ganha visibilidade com isso, né? Sim. Isso pode inspirar também outras pessoas que se sentiram na mesma posição que vocês lá atrás, de criar um espaço acolhedor, até para vocês mesmos trabalharem, né, mais felizes. Mas eu acho que tem uma coisa aí, né, e trouxe essa ideia do Shark, e bom, as coisas que a Ju foi complementando, que é a mesma sensação que o paciente sente, né, de não pertencimento, o que eu estou fazendo aqui, né, qual é o meu lugar nesse espaço, né? Sim. E é interessante que quando a gente pensa em diversidade, a sensação que pessoas pretas, mulheres, pessoas trans, pessoas LGBTs vão sentindo muito no espaço. Sim. Ali de não pertencimento, né? Eu vejo homens que eu atendo também, homens gays, brancos, que acessam espaços ali também e não se entendem por ser um espaço muito heteronormativo, né? Então, a gente vai vendo que a sociedade foi desenhada em cima de uma heteronormatividade, onde a exclusão dessas populações é ali onde vai vivendo o abastecimento, né? Então, a ideia é não ter pessoas pretas, não ter mulheres, não ter pessoas LGBTs para se manter, né? Então, a gente vai vendo que algumas coisas vão se reforçando, alguns comportamentos para se reforçar, né? Essa masculinidade tóxica, esse espaço, né? E o ambiente, né, do paciente que está fazendo uma terapia, né? Uma consulta psicológica, ele precisa estar confortável para se abrir, né? Para ele conseguir explorar os próprios traumas. Então, isso é maravilhoso. A própria... a função da psicologia, né? E você consegue
amplificar ou catalisar esse processo, Sim. trazendo a pessoa de forma mais confortável, que ela se identifica até com quem ela está sendo atendida, né? Isso Sim. é maravilhoso. E o Baobá nasce desse sonho, né? O canto Baobá nasce disso, porque o tempo que a gente cursou a faculdade, né? A gente estava numa faculdade mais elitizada ali e você vê que não tem espaço, né? Então, a gente vê uma psicologia mais elitista, né? Então, quando a gente está pensando em algo elitista, a gente está excluindo diversas pessoas. E quando encontra a Ana no caminho, a ideia nossa é uma psicologia de mais inclusão, né? Onde a gente olhe para essas minorias que, na verdade, são maiorias, né? Sim. E as pessoas entendam que tem um projeto, né? Um espaço onde a gente promove essa liberdade, a gente não está falando que somente esses grupos podem frequentar, porque é interessante que vai se desenhando esse papel, né? De que outras pessoas não podem porque é para a minoria, então eu não posso. E que tipo de pensamento, né, que está se criando? E essa noção de diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente fala das pessoas ocuparem o espaço. Então, Sim. mas é engraçado, porque o que a gente observa no meio do caminho é que as pessoas se sentem intimidadas, se sentem com medo, ou sentem que o lugar não é para elas quando a gente enfatiza uma população que não é enfatizada. Então, a gente está falando de pessoas que estão aqui, que têm poder de compra, que a gente faz parte dessa população e que não é representada nos lugares. Muito mais na saúde, né? Porque na saúde a gente não tem. Nós temos grupos coletivos e também, né, mobilizados por populações específicas que fazem trabalhos incríveis. Não é só o Baobá que existe, ainda bem, né? Mas é muito engraçada essa sensação de intimidação. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de ter acesso, de dar acesso, de dar possibilidade de existência. E se a gente não dá possibilidade de existência, E você falou e aí, né? Nosso trabalho não está sendo feito. dar acesso, e você falou também sobre encontrar um nicho, né? Isso é um empreendedorismo, né? A gente está falando sobre uma deficiência que vocês encontraram no mercado e entenderam como uma demanda que não estava sendo atendida, né? Ou dessa forma, né? Uma inovação. Olhando no sentido de mercado, sim. Mas é movido por algo muito mais pessoal. Sim, e até íntimo, né? É muito mais afetivo e de luta, de resistência do que pensando pro mercado. O que é estranho, né? Porque nós somos uma empresa e a empresa precisa faturar, a gente precisa pagar conta, boleto, né? Claro. Chega e a gente precisa pagar boleto. Mas eu acho que o que mantém a gente de pé é esse olhar humano. Que é o que faz a diferença no sucesso das empresas, né? Esse olhar humano e entender que a gente não chega onde a gente está sozinho, que a gente precisa de pessoas que pensem da mesma forma, que estejam conosco. E hoje o Baobá não é Anne Douglas mais, né? Agora são 43 psicólogos atendendo mais de 1.000 pessoas, atendendo brasileiros em 14 países. Então, são muitas pessoas, sabe? E a gente representa essas pessoas também. Fora os Nossa, isso é bastidores, maravilhoso, né? a galera do equipe interna, administrativo que nossa. recebe toda essa demanda, né? E você falou sobre a experiência da pessoa, né? E eu vi que você já trabalhou também com User Experience, a experiência do usuário. Aí eu queria fazer um link quais são os benefícios para as empresas, né, de ter uma equipe diversa, pensando na experiência do usuário, né, do seu cliente ou do seu consumidor. Então, como que vocês enxergam a importância da diversidade nas empresas, né, e o que isso traz de benefício para as empresas, na visão de vocês? Até pela experiência própria de vocês mesmos. Né? Sim. Eu não sei por onde começar. São tantos, né? Eu acho que... calma. Eu acho que, pensando no sentido de mercado aqui... Nossa, eu acho que eu nunca parei para pensar no Baobá como algo... capitalista dessa forma, né? Não sei se mas não assim, do Baobá. Tô falando do geral. da Fujifilm, do mundo corporativo geral. Eu acredito que a gente tá... Quando a gente pega o percentual da população brasileira, quando a gente fala de diversidade, a gente está incluindo o maior número de pessoas. Então,
Eu acho que é a obrigação de toda e qualquer empresa. Não acredito que seja um benefício, sabe? Parece que a gente ainda está tratando essa questão como algo que é Ah, exclusivo e, ai meu, olha só o que a gente está fazendo e olha que... sim, Não, a gente deveria estar fazendo isso, ó, há há muito tempo 1000 anos. atrás e a gente está cansado também de ter esse olhar de, nossa, nós somos especiais porque a gente está fazendo o mínimo. É, Sabe? É um pouco. é, Essa é um pouco a minha visão. Talvez Sim. seja um pouco direta e reta, mas sim, essa é a minha visão. Não sei se o Doug complementa. Não, aí quando você vai falando, para mim faz muito sentido isso. E também a gente tá falando de saúde mental, né? Às vezes é um sofrimento muito grande para a pessoa não ter ali de companheiro de equipe, né? Ou sim. de par, não ter alguém ali onde ela se encontre Se também. reflete, né? Se reflete. A representatividade, né? Então, É. o adoecimento, quando a gente vai ver pesquisas e o Baobá, tudo que é construído, a gente faz uma pesquisa muito grande no mercado para ver, né? E aí, quando você vê de ansiedade, depressão, burnout, tem tudo a ver, né? Então, se a gente não vai pensando, né, em diversidade desses lugares, né, esse adoecimento vai se criando cada vez mais, né? Então, o número de suicídio aumenta, né? Então, Sim, o que será, né, que a gente precisa repensar, né? Como a Ju disse, diversidade não devia ser uma marca a ser vendida da empresa, né? exato, Uhum. Devia ser exato. pensado como uma questão de espaço de direitos, né, para Sim, essas Isso. populações, porque a partir do momento que a gente elimina a pessoa pela cor de pele, pelo gênero ou Porque é mãe pela, solo, porque. pelos recortes classiais, Uhum. né, você está criando uma distinção e está sim. dizendo aqui dentro, nesse espaço, você não é bem-vindo, Sim, sabe? e justamente do que a Ju falou, assim, não Uhum. é para preencher um pré-requisito Sim. ou de falar, nossa, olha como a empresa tá pensando Não. nisso. Eu queria trazer um insight de, por exemplo, nós aqui somos uma empresa, sei lá, de caneca. Uhum. Só que nós somos pessoas exatamente iguais. Homens brancos, héteros, de classe média alta, que Uhum. tiveram sempre a mesma experiência, sempre os melhores colégios, sempre os melhores lugares. Eles vão desenvolver um produto ou um serviço pensando naquela mesma filosofia que é a Uhum. deles, né? Sim. Quando a gente tem um time diverso, que a gente inclui diferentes tipos de histórias da pessoa, diferentes tipos de experiências que a pessoa teve, porque a empresa nada mais é do que a cabeça das pessoas que estão lá dentro, né? Exatamente. Então, quando a gente traz uma equipe diversa para desenvolver um produto ou um serviço, é um produto que vai englobar e vai atender pontos de vista totalmente diferentes, né? Sim. Todos eles. E Sim. quanto mais diversos são as equipes, Uhum. mais pessoas eu consigo atender porque aquele produto foi pensado por diferentes tipos de filosofias, diferentes tipos de mentalidade, de prioridades, né? Sim. Então, pensando no mundo corporativo, assim, o que a diversidade traz de benefício para minha empresa? É Nossa, isso, tudo. gente, é ter um produto muito mais completo, muito mais abrangente, muito mais diverso, que vai atender melhor a população, Sim. né? E acho que isso tem que ser pensado, a gente Sim. tem que falar Sim. sobre isso, a gente tem que trazer, e é o que a gente faz na empresa, né? Então, Uhum. assim, não é só sobre dar oportunidade, claro que tem que dar oportunidade, mas assim, pensar também que aquilo é importante não para atender um pré-requisito que a minha empresa agora é social. Não, a gente Uhum. entender que isso é importante, isso é benéfico, isso é Sim. valoroso, né? Então, a gente tem que trazer luz para isso Sim. também, Sim, né? a gente está numa discussão essa semana bem complicada, né? Estamos aí falando da escala 6x1, que é um Sim, grandíssimo problema, e a gente sabe o quanto faz muito mal para a saúde mental das pessoas. E isso também é uma questão de diversidade e inclusão, porque a gente está falando do direito ao descanso, exato. de pessoas que trabalham em áreas, inclusive na área da saúde, né? A área de saúde, Sim, Uhum. né, é uma das que é mais 6x1, e inclusive às vezes nem trabalha muito mais, né, do que 6 dias para ter um dia de descanso. Eu acho que esse olhar amplo para a diversidade, ele ainda não começou a acontecer da forma com que eu acho que deveria estar, assim, pensando em 2024 e as coisas que a gente já está vendo acontecer na mídia. A sensação que eu tenho é isso, assim, que falta um olhar amplo
para o que a gente está tentando resgatar aqui. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de direito a descanso, direito a lazer, de direito à comida, a não precisar ficar 3, 4 horas num transporte público e de volta. Então, pensando nisso, né, até o que o Doug trouxe de a gente tem que olhar para as diferenças de raça, de classe, de gênero, tudo isso faz muita diferença na vida dessa pessoa e também pensando numa... eu não gostaria de usar a palavra produtividade, mas pensando na produtividade também. Então, é um olhar que as empresas precisam ter de repensar o modo de trabalho e não olhar para essa pessoa como uma mão de obra, só uma mão de obra. Essas pessoas, elas têm uma família, elas vivem, elas são pessoas, então a gente precisa deixar as pessoas serem pessoas. Tem direito ao lazer também, ao descanso, tem direitos. Né? E até assim, pensando em produtividade, eu penso muito sobre produtividade também, porque eu, trabalhando cansado, eu sou 10% do que eu consigo produzir trabalhando bem. Então, se eu não tenho descanso, eu não consigo produzir, mesmo se for 6x1, 5x2, 3x4, entendeu? Então, a pessoa que trabalha igual vocês conseguiram construir um espaço seguro, que vocês trabalham com confiança, se identificam, a pessoa conseguir trabalhar de forma saudável, né? Descansada, num ambiente que ela não... Imagina a pessoa que pega... às vezes 3, 4 ônibus, metrô, trem, e pega trânsito, já chega cansado para trabalhar. Qual a produtividade dessa pessoa? E aí já não tem um dia a menos de descanso, então acaba afetando também. Então, assim, existe, obviamente, a questão humana, né, social, que a gente tem que dar atenção a isso, mas Pô, dirigentes, isso vai influenciar na produtividade, entendeu? Sim, É só uma coisa assim para complementar, que eu acho que a gente entendeu o que quer dizer essa palavra equidade, né? A gente está falando disso, né? Não adianta a foto da empresa ser bonita e o conteúdo dentro, a gente ainda vê que está faltando muita coisa. E quando a gente fala de equidade, é muito diferente. Muitas pessoas comparam equidade com igualdade, né? Igualdade era se essa mesa aqui tivesse o mesmo número de pessoas iguais ali, né? 2 mulheres brancas, 2 homens pretos, 2 homens brancos, 2 mulheres negras, pessoas trans, e isso a gente está falando de uma igualdade, né? Agora, equidade, a gente está dizendo, né, qual é o subsídio que a gente está dando para essa população se manter ali, né? Então, as empresas, né, a gente vai vendo que vai faltando esse subsídio. E o Baobá não é muito diferente de muitos lugares. A gente teve que repensar qual é o subsídio que a gente ia dar para essa pessoa estar ali também, né? Porque a corrida é muito diferente, né? Então, exatamente. acho que a gente não sai do mesmo lugar, do mesmo lugar, do mesmo ponto de partida. E acho que é esse lugar, né, que as pessoas precisam estar repensando. Acho que a gente entrou num ponto agora que não é mais ter a foto que tenho essas pessoas na minha empresa, mas é pensar qual é o conteúdo e qual é o subsídio que eu estou criando para a gente começar a chegar nesse ponto de equidade, né? Então, acho que são pontos importantes para pensar. Você falou, acho muito importante o que você falou sobre equidade e oportunidade, né? Então, assim, a gente pensando em pessoas com deficiência, a gente pensando em acessibilidade, não adianta eu trazer para o meu time uma equipe diversa, mas que eles não vão ter as ferramentas de trabalho ou os ambientes de trabalho, que eles consigam ter acessibilidade a todos os espaços, que eles consigam ser ouvidos em todos os ambientes, e até mesmo pensando sobre ter oportunidade de crescimento, né? Não é só a gente trazer essa equipe diversa, mas se nos níveis hierárquicos mais altos, elas não alcançam esses ambientes, né? Então, hoje a gente tem, estou falando pela própria empresa, a gente tem ações e de conscientização com os líderes, né? E a gente tem, eu sou homossexual, estou no cargo de liderança, eu acho isso maravilhoso. A gente tem mulheres negras em cargo de liderança, a gente tem mulheres estrangeiras, a gente tem uma funcionária colombiana em cargo de liderança, e a gente tem uma mulher brasileira que hoje ela está nos Estados Unidos num cargo de liderança lá. Então, assim, isso é muito legal da gente ver, assim, não só ter uma equipe diversa, mas que ela tenha oportunidades iguais. Aí você entra na equidade, né? E não só na igualdade. Mas é muito importante a gente trazer essa conscientização, assim, de modo geral, né? E aí entra no reflexo que a gente trouxe lá atrás. Fala, será que a minha empresa está refletindo a população? Né? Será que todo mundo está tendo a mesma
mesma oportunidade. Então a gente tem que trazer essa conscientização Sim. e botar na prática, Sim. né? E de forma efetiva. Não adianta eu só preencher o espectro, né, de etnias ou de igualdade para diversas minorias. E revisitar isso também. Às vezes a gente cria políticas e essas políticas elas podem não fazer sentido depois de 6 meses, depois de um ano. Exato. O Baobá, ele é muito experimental nesse sentido. Nós mudamos a rota muitas vezes, porque às vezes a gente vem com uma ideia e a gente sente que tá ali no caminho, mas ainda não é o que a gente queria. A gente vai mudando a rota e a gente não tem medo de mudar a rota, porque faz sentido. A gente precisa testar primeiro para entender se as coisas estão dando certo. Então, eu acho muito legal quando se criam comitês de diversidade, inclusão, quando começa a criar manual de regimento interno, eu acho que isso é muito bom. Quando você começa a repensar estrutura do espaço também. Então, divisão de banheiros, assim, é algo que, para mim, ainda é um absurdo a gente estar discutindo divisão de banheiro, entende? Sendo que todo mundo vai no banheiro para fazer a mesma coisa. Sim. Né? Na sua casa a gente não tem banheiro masculino, exatamente. E no Baobá, eu lembro que quando a gente... a casa era uma casa que ficou parada por 7 anos. A gente pegou a casa, reformou por 2 anos. Quando a gente abriu a casa para a população, muitas pessoas perguntavam pra gente onde ficava o banheiro. A gente fez uma plaquinha de banheiro e o banheiro era um papel higiênico. Né, a imagem da plaquinha do banheiro era um papel higiênico. As pessoas não associavam o papel higiênico ao banheiro. Ficava procurando o bonequinho, né? Qual é o menino? E qual é a menina? E aí a gente foi também, isso que o Doug foi falando, de psicoeducar as pessoas, entendendo, mostrando para as pessoas, isso aqui é um banheiro. É normal, pode ir. Você pode entrar nesse e você também pode entrar naquele lá de cima. Mas também esse olhar, você vai fazer um GT, legal, mas esse GT, ele vai existir para que as pessoas que são violentadas só conversem entre si. Coisas que eu já vi muito acontecer. E muito mais em comitês de equidade racial. Grupos de pessoas pretas que estão passando por situações bem complicadas dentro das empresas. E aí a empresa, não, vamos criar um comitê de diversidade. E no comitê de diversidade, eles se apoiam entre si, eles cuidam um dos outros e a empresa fecha o olho. Então, acho que tem que ter esse olhar. A gente está criando políticas, mas como essas políticas estão sendo vistas? E aí, assim, ter esse olhar amplo mesmo. E isso vai mexer com você, né? E eu acho que nós, enquanto pessoas brancas, a gente não quer que isso mexa. A gente não quer ser chamada de racista, a gente não quer olhar para as coisas. Você não quer, porque isso te tira de um lugar de poder. E te coloca num lugar de vulnerabilidade, e você não quer esse lugar. Só que quando você começa a estudar e você entende o que você sustenta, o que é estrutural, como que você pode fazer para combater isso e não ficar nesse lugar de branco salvador, porque também tem essa, né? Sim. O branco faz o mínimo e daqui a pouco, nossa, parabéns para mim que eu sou incrível. Não, você só fez o básico, assim, você fez o que a sua galera era para ter feito, ó. Seus bisavós. Ixi, há muito tempo atrás. E eu acho que é isso, assim, falar sobre diversidade é muito complicado, ainda mais quando a gente fala de diversidade racial, porque a gente não quer sair do lugar que a gente está. A gente não quer validar pessoas que deveriam estar nos nossos lugares também, que deveriam estar em cargos que... e que tiveram que fazer 5, 6, 7 vezes mais para chegar num lugar que nem era para estar, que era para estar num lugar muito maior. Sim. Então, algo que eu tive que aprender durante o meu trabalho, eu tinha uma mentora e ela falava muito para mim que qual era o meu medo de delegar funções? Era de dar tudo errado ou da pessoa ser melhor que eu? E aí eu fiquei... Eu acho que eu tenho medo de perder o meu lugar. E isso tem total ligação com o Pacto da Branquitude. Então, leiam Cida Bento. Tá bom? Lélia Gonzalez. Bell Hooks. Não, sério, mas leiam, assim. Leiam para você entender o que tá acontecendo. Porque a sua cabeça também vai entrar num outro caminho, sabe? E muitas vezes a gente vê a pessoa...
o homossexual ou a pessoa preta tem que ser 10 vezes melhor do que o colega do lado para Com ter a mesma certeza. oportunidade, Com sabe? Ela tem que ter um certeza. currículo super fantástico, ela não pode pisar fora da curva um segundo, porque senão ela já perde a competitividade, Sim. né? Sim. Nesse mundo corporativo que a gente tá falando, né? Não, a gente precisa ser impecável. Exato. Impecável. Não tem espaço para erro. Não tem mesmo. É. E é muito complicado, porque a gente fala isso nas empresas, mas a gente também faz parte disso. Então, é difícil. Eu acho que a Anne, o Douglas e os outros 40 psicos, assim, tem uma... cuidam de pessoas e tem... Eu acho que é uma carga emocional também muito grande, assim, porque a gente escuta histórias muito similares também a coisas que já passaram no dia a dia, ou que passam, né, que continuam passando. Então, é bem complicado. Sim. E falando sobre equidade e acessibilidade e oportunidade, né? Porque acho que tudo tem que estar integrado, tudo tem que vir junto, né? Eu queria só trazer um exemplo de uma colega minha, que inclusive Bruna Tavares, um beijo. Ela é deficiente auditiva, então ela se formou comigo em engenharia biomédica e ela trabalha numa empresa que quando ela começou, dentro do núcleo de gerência de projetos, ela tinha dificuldade por conta da comunicação, né? Então, ela não tinha essa habilidade de falar ao telefone por ser deficiente auditivo. Mas a empresa conseguiu adaptar os processos internos da equipe de forma que ela ficasse focada numa atividade onde ela era 10 vezes melhor do que todos na equipe e ela não necessariamente precisava passar por essa etapa que demandava essa comunicação externa. Então, a equipe mudou o modus operandi de forma a incluí-la, mas não só incluir para dar oportunidade, onde ela era melhor, onde ela conseguia aumentar a produtividade. Então, eles conseguiram aumentar a produtividade do setor com essa mudança, usando uma super habilidade dela, que foi desenvolvida através de uma desabilidade. Então, assim, dar oportunidade, não é que nem você falou, não é só para preencher uma cota, não é só para a gente falar que a gente tem um funcionário deficiente auditivo. Não, eles são super habilidosos, né? Pode ter igual a gente, né? Você é ótima numa coisa, mas nem tão boa em outra. Então, você tem seu espaço, eu tenho meu espaço, todo mundo tem que ter seu espaço e, assim, usar essas pessoas, né, essas habilidades dessas pessoas da melhor forma, né? Não é porque a pessoa tem uma desabilidade numa determinada área que ela não é super maravilhosa em outra, né? Então, vamos explorar isso daqui. Então, assim, eu queria só trazer visibilidade para isso, porque é um caso que eu levo para minha vida, sabe? É uma pessoa que conseguiu perseverar e tá hoje no mercado de trabalho com sucesso, né? E é uma pessoa com deficiência, né? A gente, às vezes, a pessoa até perde um pouco da motivação, mas, gente, é possível, sabe? Mas as empresas têm que também entender como encaixar essas pessoas e dar oportunidade de crescimento para essas pessoas, né? É muito o que a gente vê e muito do que a gente vive também. Quer o profissional lá dentro, mas não quer abrir mão dessa estrutura. E vai ter que abrir mão dessa estrutura, né? No Baobá, a gente conseguiu o térreo de uma forma acessível. A gente conseguiu fazer rampa, tem sala com giro de cadeira, né? Mas nós temos um jardim que tem uma escada. E essa escada dá uma raiva toda vez que a gente olha para a escada, que a gente fala, ok, como que a gente vai fazer para resolver esse problema da escada? Porque a escada é um problema, ela não é acessível. E o jardim deveria ter acesso para todo mundo. A gente já pensou em muitas formas, mas aí envolve muito dinheiro que a gente ainda não tem para viabilizar. Mas é algo que toda vez que a gente faz evento, a gente... Mas é uma prioridade. E é algo que a gente pontua. Infelizmente, a gente ainda não tem isso. Mas a gente está correndo atrás para ter. E a gente já fez um monte de orçamento. Elevador. E como que fazer para fazer uma rampa. Porque é uma escada que ela é íngreme. Então, a gente teria que quebrar uma grande parte do jardim para poder fazer lateral. E, enfim, e a gente ainda está estudando isso. Mas é isso. A gente precisa se adaptar. E, na verdade, não é se adaptar. A palavra não é essa. A palavra é ter noção. Sim. Eu acho que a gente precisa ter noção que você falou de pessoas com deficiência e é muito que eu não sei se dá para usar da mesma forma. Eu vou fazer uma analogia. Se ficar ruim, a gente apaga. Se não ficar ruim, a gente mantém. Eu vejo muito essa questão de não olhar como pessoa.
Que nem Sim. quando a gente vê as nossas psicólogas que atendem infantil. O tempo todo elas têm que estar lembrando para esse responsável que a sua criança é uma pessoa. É. E eu acho que eu sinto que quando a gente fala sobre acessibilidade, não tem esse olhar de é uma pessoa. A gente precisa fazer o máximo para que essa pessoa tenha acesso. Assim, mais uma vez a gente entra naquilo que para mim é inadmissível pensar em algo que a gente ainda tem que construir, sabe? Deveria Sim. ser algo que deveria estar de acesso para todo mundo e não tá. E essa questão do acesso, eu queria fazer um link até com um outro ponto dentro da diversidade, mas a questão do banheiro masculino e feminino, a questão do elo, delo, os pronomes que eu devo usar ou não devo usar. E até teve um colega que me perguntou, falou assim, cara, nessa situação eu devo fazer isso ou aquilo? Eu falei, cara, seja respeitoso e pronto. Você não tem que querer saber ou entender ou julgar. Não. Trate as pessoas da melhor maneira, mas um outro reflexo que justamente dentro dessa discussão tem um conhecido que ele é bem gordinho. E ele falou assim, mas isso é um absurdo. Falar elo, delo, o português é uma coisa só, a gramática é uma coisa só. Eu falei assim, cara, imagina só. Você está num universo onde você é mais gordinho e só existem camisas PP. Você vai ter que usar camisa PP. Você vai se sentir confortável usando uma camisa PP? Vai te atender a camisa PP? Então, assim, não é sobre o elo dele. É sobre o que serve a ele. Se ele não tá feliz com aquilo, ele não vai usar e você respeite isso. Então, se você não quer usar a camisa PP, use a camisa que você quiser e eu vou respeitar a sua camisa. Então, assim, concordo, não concordo? Opinião sua. Então, respeite a pessoa que usa o pronome ele, dele, que se considera, se entende como X ou Y. Né? Então, é apenas a questão do respeito. Né? É só a gente respeitar. A diversidade existe, ela deve ser enaltecida, né? Ela deve ser promovida, ela deve ser absorvida, né? E assim, a gente pensa muito no mundo corporativo, como integrar isso. Gente, a gente só tem benefícios com isso, né? Que é justamente o que a gente está trazendo aqui para a mesa. Mas eu queria pedir para vocês, Ju, suas considerações finais, pensando em diversidade, mas pensando na pessoa que ela não se identifica com a maioria da sociedade, ela não se identifica com o que ela vê nas empresas, o que você daria de dica para ela como iniciativas que ela pode ter para que ela consiga romper essa bolha, né? Para que ela consiga, mas não a bolha de como ela vai se ingressar no mercado de trabalho, não, como que ela vai se identificar e se sentir confiante na sua própria pele, né? E a confiança é tudo, né? Às vezes a gente tá super nervoso, mas você entra com confiança, você consegue perseverar. Mas pensando no universo daquela pessoa que ela não se identifica com a maioria das coisas que ela vê na vida, no mercado, no colégio, na faculdade, na empresa, o que você daria de dica para ela? Pensando talvez na Juliana de 15 anos atrás. Ixi, a Juliana de 15 anos atrás já sabia que era vir. Maravilhosa! Já sabia. Não, mas eu acho que eu não sei se o recado é para a pessoa, sabe? Mas para o entorno dela, porque é muito difícil quando você cresce sem referência. Você cresce sem referência. A gente não tem, né? a gente não tem referência de nada. E assim, pensando na população LGBTQIAPN+, e pensando na população preta também. A gente fez uma postagem recente, em 2012, foi a primeira vez que criaram um curso de maquiagem para pele negra. 2012. Caramba. Sabe? De todos os presidentes que a gente só teve um presidente negro. E era vice, né? Assumiu quando... Ai, esqueci o nome dele. Faleceu. Então, tem muitas coisas que é difícil. Quando a gente cresce sem referência, é muito difícil. Quando a gente cresce sem suporte, é muito difícil. Sim. Então, acredito que é mais um recado geral. Entender que sair desse lugar de... Eu acho que sair desse lugar de falsa superioridade. Eu acho que isso é algo que eu penso, assim, trabalhando com as pessoas que eu trabalho, vendo todos os dias o que a gente passa, a sensação que eu tenho é que se as pessoas estudassem um pouco mais, tivessem um pouco mais de noção do que a gente está falando, essa pessoa seria também super beneficiada, sabe? Sim.
a gente tem uma porcentagem de homens cis, hétero, que estão passando no Baobá, mas que não falam. Porque tem medo de ser associado a algo LGBT ou algo... nananã. E eu acho que é isso. Se a gente tivesse um pouquinho mais de noção, um pouquinho mais de estudo mesmo... Humildade mesmo, né? De pensar que, assim, gente, acho- somos todos iguais, né? Somos pessoas iguais. Não somos iguais. Não, eu digo, Mas é assim, por isso que... Por isso... quebrar essa falsa superioridade. Não existe e superioridade, quebrar gente. essa questão de, tipo, a gente tem que tratar todo mundo igual. Nananã. Não é assim. Não é assim. Tem pessoas que vão precisar de muito mais suporte, tem pessoas que não vão precisar de nada, tem pessoas que a gente vai ter que tirar coisa. Sim, Uhum. sim. Entende? Então é isso, olhar para os indivíduos como indivíduos e olhar e realmente mudar as estruturas. A gente está falando de um sistema opressor que funciona muito bem. Funciona muito bem. Pra quem tá das Sim. zonas privilegiadas. Né? Sim, mas que também de alguma forma beneficia a gente também. Eu demorei para entender que algumas pessoas tinham mais oportunidades do que outras pessoas. Eu tenho amigos que são pessoas pretas que precisaram fazer inúmeros cursos para chegar num lugar que uma pessoa branca só chegou e falou assim: oi, tudo bem? Sim. Eu posso trabalhar aqui? E a pessoa falou: beleza, pode. É filho de alguém, né? Conhecido de alguém. Exatamente, é o famoso QI. E aí, então eu acho que é isso, é esse olhar de tipo, e aí, galera? Você não vai perder nada com isso. E assumir também. Assumir que você erra, assumir que você é racista, assumir que você fez muita merda, sabe? Sim. Assumir que você fez muita coisa errada. E também assumir que você tem uma responsabilidade nisso. Todo mundo tem uma responsabilidade. E você falou uma coisa muito legal, cara. Assumir que você é racista. Muitas vezes a pessoa não se identifica como racista, mas está usando termos racistas o tempo todo. Então a gente precisa estudar um pouco mais, né, sobre o racismo, sobre o vocabulário que foi criado ao longo da história e até ações, né, que às vezes você não Sim. percebe, mas são racistas, Sim. são desrespeitosos, né? Então ó, é importante a gente ter esse entendimento. Isso tudo bem, às vezes você não se considera uma pessoa racista, você não se entende como uma pessoa racista, mas você tem várias ações que são racistas. As ações são racistas. Você pode não ser, mas você tem que saber disso. Isso aqui você não pode, essas ações você não pode, porque você vai estar executando uma ação racista. Mas eu acho que tem uma coisa pra gente pensar, é que a partir do momento que a gente fala que não é racista, ou machista, ou homofóbico, né, a gente já tá sendo. Né? Porque a gente vem de uma estrutura onde foi ensinando a gente a ter comportamentos machistas, a ser homofóbico, a ser racista. Então, até Sim. o que a gente escreveu essa semana, a Ju escreveu e colocou lá no final, né? Antes, a frase era... eu vou pegar. Antes da gente falar sobre a luta racista, a gente tem que reconhecer... antes de dizer que a gente é antirracista, a gente tem que reconhecer que somos racistas. Porque a sociedade veio, Sim. né, desse movimento. Então, eu como homem, eu sempre vou estar ali performando algum movimento que vai ligar ao patriarcado, ao machismo, né? A Sim. gente como homem sempre vai estar refletindo de alguma forma, ou eu, por ser um homem hétero, às vezes vou ter comportamentos que vão machucar as pessoas LGBTs, então eu tenho que estar sempre repensando sobre essas questões de gênero, olhando para isso, mas assumir dentro de mim que o machismo existe e vocês, como pessoas brancas, assumirem que o racismo Sim. está ali, Sim. né? Com Então, certeza. acho que são movimentos, né, que a gente precisa aprofundar como sociedade, né? A gente, no raso, a gente já está entendendo muito, Sim. né? Sim. Mas o que tem de profundo nesse mapa para se olhar? E Nossa, total. você falou lá atrás sobre o comitê de diversidade, sobre ter um GT, né, um grupo de trabalho sobre temas específicos, e tô eu aqui, né, um homem branco falando sobre equidade racial, mas o intuito foi justamente isso, buscar perfis que iriam, né, que estão estudando e falando e educando sobre temas que não são familiares a ti até o momento, né? Então a gente trazer os homens para falar sobre mulheres, as dificuldades das mulheres, o grupo de trabalho com pessoas brancas para estudar e replicar conteúdo de conscientização, de educação sobre equidade racial. Então é importante assim, você também
tirar a pessoa da zona de conforto dela, né? E fazer ela estudar sobre esses temas, né? E também se reconhecer enquanto uma raça. Você já chegou a se questionar o que é ser branco? Porque quando fizeram essa pergunta pra mim, eu respondi: ser branco é ser normal. E aí Olha só. depois eu fui entender e fui fazer terapia pra poder entender o que é isso. Porque eu nunca parei pra pensar o que era ser branco. Você já parou pra pensar? Não. E a E tua aí- primeira resposta reflete a sociedade. Tudo, e tudo. E eu acho que não se reconhecer enquanto grupo racial também nossa, nem posso chamar isso de simbólico, porque é o escancarado do quanto a branquitude opera muito bem. Porque a gente não se reconhece nem como um grupo racial, né? E aí, isso pra mim foi, assim, um boom. Obrigada, Ana, amor, te amo. Porque é ela que fez essa pergunta pra mim e eu fiquei... Eu respondi, depois eu fiquei um tempo, assim, no sofá, pensando... Cara, o que eu acabei de falar? Porque é isso. E isso requer se reconhecer e reconhecer também as coisas que você sustenta. Então, é algo que a gente conversa muito, né? Agora o Baobá tá bem, nós estamos bem, a gente tá tendo acessos que não tínhamos, né? E quando a gente tem os acessos, a gente também... às vezes a sensação é quanto mais você ascende financeiramente, menos você sofre. E não, na verdade, o racismo, a homofobia, ela só vai mudando de jeito. Ela vai mudando a roupagem. Ela troca de roupa, muda um cabelo, mas ela continua ali, continua muito presente. E a gente fala muito sobre isso, sobre o quanto a gente, mesmo estando em lugares onde a gente nunca esteve, a gente continua passando pelas mesmas coisas. E também é isso. A gente entende que a branquitude Padrão, continua né? sustentando, o machismo continua sustentando. Sair desse lugar é abrir mão de toda uma estrutura. E a gente está pronto para isso? Espero que sim. Já deveria estar há muito tempo. Sim. Né? Então, é muito difícil. A gente fala de empresa, a empresa é um reflexo da sociedade. E a sociedade, ela tá ali tentando mudar. Tá tentando mudar. E quem tá tentando mudar não são as pessoas brancas, são as pessoas pretas, Sim. são as pessoas LGBTQIA+, são as travestis, né? As indígenas. As mulheres indígenas, os povos originários. São essas as pessoas que já sofreram por um tantão e que já perderam tanto e ainda tem que estar ali reivindicando o lugar e sentindo essa violência novamente, né? E eu acho que é isso que a gente faz também enquanto pessoas brancas no mercado de trabalho e na nossa vida também. Repensar as suas ações. Repensar por que você atravessou a rua quando apareceu uma pessoa preta no mesmo lado que você. Repensar por que você questionou quando uma pessoa preta entrou na loja. Repensar por que você perguntou: ai, você vai comprar isso? Vai mesmo? Sabe? Você? Você? Vai mesmo? E é isso. Eu lembro... eu e a Ana, a gente tá em alguns momentos, assim, da nossa vida que agora a gente tá tendo que ir muito pro veterinário e questões de, enfim, de gatos dodóis. E é algo que vira e mexe a gente passa, assim. Às vezes vai deixar... A gente desce e aí não valida a gente enquanto casal, ou não olha como uma família, né? Já teve gente que perguntou se a gente era irmã, e aí aquele climão quando fala que é um casal. Então, assim, são coisas que a gente vai passando, a gente, enquanto pessoa LGBT, a gente sabe muito bem o que a gente passa. Sim. Só que a gente não repensa o quanto a gente replica e o quanto a gente também é violento. E é isso. Espero que as pessoas tenham Não. esse olhar um pouco mais amplo, assim. E você falou sobre isso, até uma situação que acontece comigo às vezes. Eu fico muito tenso com demonstrações públicas de afeto com meu noivo. Sim, Então, às vezes a gente tá num restaurante, ele me abraça, me beija, eu fico nervoso. Falei, meu Deus do céu. sim. Será que se fosse um casal hétero, teria alguma reação? Né? Será que seria mal visto? Será que seria julgado? Então, a gente tem essa consciência, né, de tipo, cara, se coloca no lugar do outro. Ou se coloca Sim. no lugar daquela pessoa. Se fosse você com a sua esposa, você ia julgar da forma que você está julgando, Sim. vendo dois homens ou duas mulheres, ou o que quer que seja. Né? Então, ter essa consciência de também, não, gente, tá tudo bem. Sim. Né? Eu tenho direito também de Sim. demonstrar afeto, de abraçar meu noivo aqui no restaurante, porque Sim. o homem e a mulher, o hétero também tem. Então, assim, é a questão da igualdade, mas a gente também, a gente está Sim. buscando, né? Mas
a luta tem que ser de todos, Sim. né? Principalmente dos privilegiados, Uhum. né? E até no treinamento que a gente fez internamente, que eu falei sobre isso, trouxe uma frase de Mahatma Gandhi, né? Seja você a diferença que você quer ver no mundo, né? Sim. Então, assim, falando para os dirigentes, falando para os gestores, para os líderes, né? Vamos fazer essa diferença, né? Então, que nem você falou, a luta tem que ser de todos, né? Mas se Sim. não tiver o apoio de quem está no comando, a gente tem o processo muito mais lento, né? Sim. A gente teve mudanças históricas aí, direito de voto da mulher, a gente tem trabalhando ainda a questão de equidade racial, só que de forma muito lenta. E se a gente não tiver ação efetiva também de quem está no comando, principalmente, vai ser muito gradual, Sim. né? Então, trazer essa conscientização sobre isso, eu queria pedir para você, Douglas, sua consideração final falando sobre diversidade no geral, né? Mas pensando como no mundo corporativo, né? Pensando nas empresas, né? A gente ter essa equipe diversa, né? Os benefícios que isso traz não só para a empresa, mas para a pessoa que está lá trabalhando, né? A pessoa que, quando ela entra na empresa, imagina, você entra na empresa, você não vê ninguém igual a você, né? Então, assim, não é um ambiente acolhedor para aquela pessoa, né? Então, o Canto Baobá nasceu dessa necessidade, né? E como isso cresceu e como isso vem abrangendo mais e mais pessoas, né? Então, a importância da gente se entender e ter reflexos, né, no nosso ambiente de trabalho. A gente consegue trabalhar de forma mais confortável, mais segura, mais confiante, mais solta, né, e se expressar mais, né. Até, eu já vou deixar você falar. Mas, eu, no começo da minha trajetória, eu ficava muito tenso, né, por ser homossexual, eu falava, meu Deus, eu não posso dar pinta, eu não posso falar. Só que hoje, na Fujifilm, o meu próprio processo seletivo, eu falei, não, eu sou homem gay, moro com meu noivo há tantos anos e tal. Então, assim, já entrei com a porta do armário escorraçada, sabe? Mas nem sempre foi assim, né? Então, lá atrás, eu ficava muito tímido com relação a isso, não falava nada sobre minha vida pessoal e tal. Mas hoje eu penso, falo assim, cara, queria poder abraçar aquele menino que começou a trabalhar lá atrás e falar, ó, tá tudo bem, tá? Então, um pouco sobre isso também, né? De criar e prover um espaço de trabalho acolhedor, diverso e acolhedor. Acho que quando a gente pensa em diversidade no mundo corporativo, né, a gente tem que pensar o que a gente foi dizendo aqui nessa mesa hoje, né, sobre as pessoas, quem são, a frase que a gente escuta muito no mundo corporativo, quem são as pessoas que estão ocupando essa cadeira, né? Acho que a gente precisa começar a ter esse olhar, né? E os gestores mesmo, a liderança, começar a repensar, né, essas questões de mercado. O mercado não é só o bruto, né, ali o valor que está se entrando nessa empresa, mas quem são essas pessoas que estão construindo esse espaço, né? É como a gente foi dizendo aqui, se a gente não olha uma diversidade ali, algo está errado como sociedade, né? Se a gente olha ali ainda só homens brancos, héteros, que estão à frente das decisões, que estão à frente do cash mesmo ali, né, que tá rolando, algo tá errado. E aí a gente vai vendo que a estrutura vai se mantendo cada vez mais. O que a gente precisa repensar é como acolher e como receber essas pessoas nos nossos espaços, quais são os subsídios que a gente falou aqui nessa mesa, qual é o olhar, porque a gente tá falando de saúde mental, de lazer, de qualidade, de expectativa de vida, né? Então, porque muitos dos nossos não têm essa expectativa e objetivo de vida, né? Como a gente fala na psicologia, uma pulsão de vida, porque a gente não encontra nada que referencie um caminho, né? Então, essa construção dessa diversidade a gente precisa repensar, né? Como gestores, como empresas, em muitos lugares a gente ainda sente que há uma dificuldade, porque quer que seja dito aquilo que é bom para ser visto, não para ser repensado, não incômodo, né? Então, a gente na terapia fala que o lugar de incômodo quer dizer que algo quer mudar dentro de mim. E se a gente não pensa nesse incômodo, né, e tenta cortar esse incômodo, é isso que a gente vai lidando, né, com os vazios do lugar. Nada muda, né? Nada e aquilo muda. que você falou sobre estar atento ao ambiente, né? Será que esse ambiente está
representando minimamente a minha sociedade, pelo menos? Sim. Né? Será que eu estou dando oportunidade igual para todo mundo? Será que o meu time é diverso? Então, a gente, eu como profissional, os dirigentes da empresa, terem essa consciência, né? De levantar a cabeça um pouquinho, olhar, será que o meu ambiente está representando todo mundo que precisa ser representado? Sim. Ou será que meus funcionários estão se vendo, tendo as mesmas oportunidades? Ou será que eu tenho que ter alguma ação específica para algum grupo específico? Mas ter essa consciência da diversidade, né? Que isso é extremamente importante. Que nem você falou, se a gente continua simplesmente agindo como as coisas são, fazendo o que sempre foi feito, nada muda. Né? Então, trazer essa consciência. E acho que tem uma coisa que eu lembro, assim, escutei na minha análise e depois fui ver, tem uma entrevista do Caio Vá, né? Que primeiro a gente parar para pensar, né? Depois de tantos anos, né? Agora que a gente tem uma pessoa dos povos originários, uma pessoa indígena na Academia de Letras que era representada por homens brancos, né? Sim. E aí, no meio da pandemia, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram para ele se ele estava preocupado com a pandemia, né? E com os povos originários, como isso ia afetar, né? E aí ele respondeu, eu tô preocupado com vocês, brancos, porque a gente já sabe lutar, né? E a gente luta desde o início, quando vocês invadiram o nosso lugar, né? E vocês não sabem lutar com isso. E quando vocês não sabem lutar, vocês tentam matar quem está próximo. Né? Então, a minha preocupação é com vocês, né? E o repórter ficou até sem graça, né? Porque não esperava esse tipo de resposta. E acho que é isso que a diversidade vai mostrando. São GTs, temáticas, vários nomes que a gente vai dando, né? Mas são povos que lutaram de alguma forma, né? Sim. Você com a sua sexualidade, a Ju, né? Eu com as minhas questões raciais, a gente sabe sobreviver num mercado que tenta, às vezes, nos engolir, né? Nos tirar desse lugar. Então, acho que é importante pensarmos, né? Como essa diversidade chega a esse papel de equidade, né? Sim. Porque senão cada vez mais a gente vai aumentando esse número, esse espaço, né, de dificuldade de gênero, dificuldade de raça, dificuldade com pessoas LGBTs, dificuldade com pessoas trans e por aí vai, né? Sim. Então, é importante a gente pensar como a gente vai construir um mercado mais incluso mesmo. Sim, né? Não, perfeito. Gente, muito obrigado pelo papo. Acho que foi incrível, assim, além de esclarecedor, foi informativo, foi legal. E estejam sempre muito bem-vindos ao nosso espaço, a empresa, a Fuji, né? Obrigado, Douglas, obrigado, Ju, e obrigado ao Canto Baobá. Parabéns pelo projeto, né? E um grande beijo para vocês. E queria que vocês dessem suas considerações finais, se despedissem também. Pode começar. Tá bom. Não, eu queria muito agradecer pelo espaço, agradecer a Fuji, agradecer a Nicole também. Ela foi a ponte responsável por esse encontro. Eu tô muito feliz. Incrível. Acho que a gente discutiu coisas aqui que são muito sensíveis e poucas empresas têm essa coragem. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu também queria agradecer a toda a equipe, a Fuji, essa conversa que foi muito bacana que a gente teve aqui hoje, né? E quem quiser conhecer um pouco mais do Canto Baobá, é só seguir a gente lá no Instagram, @cantobaobá, ou entrar no nosso site, né? E empresas também que quiserem estarem trocando essa ideia, pensarem ali os seus GTs, as questões de diversidades. A gente também tem um trabalho de mentoria às lideranças, né? Então, a gente está aqui para construir, né, esse espaço mais acessível a todo mundo. Perfeito. O @ tá aqui embaixo. Comenta, compartilha. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.